Boa noite a todos. Nós vamos estar apresentando o seminário de Laboratório de Agricultura de Precisão 2 relacionado ao índice de NDVI nas culturas, e a cultura que a gente escolheu foi a cana-de-açúcar. Aqui vamos estar dando uma introdução desde o plantio até a colheita da cultura da cana-de-açúcar. Bom, a cana-de-açúcar é uma planta de importância global que desempenha um papel fundamental na indústria alimentícia, energética e econômica. Ou seja, todo o setor sucroalcooleiro que temos no atual mercado hoje em dia, ele está relacionado à cultura da cana-de-açúcar. E com essa evolução da cultura, as técnicas de cultivo e processamento vieram junto com ela. Ou seja, essa cultura se expandiu para várias partes do mundo, adaptando-se a diferentes condições climáticas e geográficas. Então, com o decorrer e o desenvolvimento da cultura, foi onde ela teve que se adaptar aos locais onde a cultura foi implantada, e também a tecnologia foi crescendo junto com ela. Desde o plantio até a colheita, uma série de práticas e tecnologias são empregadas para otimizar a produção. Ou seja, desde o plantio, né, todo o processo que se tem, sendo o manejo de solo, os tratos culturais, aplicação de inseticida, herbicida e afins, foi avançando, foram empregadas para quê? Para poder acelerar o processo e melhorar a produção. Isso envolve decisões relacionadas ao espaçamento das plantas, seleção de variedades mais adequadas, controle de pragas e doenças, manejo de irrigação e aplicação de fertilizante de forma precisa. Ou seja, todo o processo que não é fácil e sim complexo da cultura, ela foi se tornando mais precisa para poder ter um processo reduzido com um maior índice de produtividade. A história da cana-de-açúcar começou no século XVI, onde a mesma se tornou a principal atividade econômica do país, impulsionando o desenvolvimento da região Nordeste. E com o passar dos anos, a produção de cana-de-açúcar no Brasil se modernizou e se expandiu para outras regiões, como o Centro-Oeste e o Sudeste. Então, a cultura da cana-de-açúcar teve origem no século XVI, né, no país e na região Nordeste, onde foi o seu foco ali, onde a mão de obra rural teve início e com todo o seu aperfeiçoamento. E com isso, com o passar dos anos, as regiões que mais foram se expandindo e foi implantando a cultura foi a região do Centro-Oeste, no caso Mato Grosso do Sul e o Sudeste, aqui no nosso interior de São Paulo. E atualmente o país é o maior produtor mundial de açúcar e um dos principais produtores de etanol. Então, a cana ela conseguiu trazer para a gente um legado mundial, né, no ramo do açúcar, e estando ali dos principais produtores do etanol. A cultura da cana-de-açúcar ainda desempenha um papel fundamental na economia brasileira, gerando empregos e divisas para o país. Por mais que, conforme o avanço tecnológico da cultura da cana-de-açúcar, a tecnologia ela roubou e acabou com muita mão de obra rural. Porém, ainda assim, ela é uma das culturas que mais gera emprego no nosso país. Para estar dando início e continuidade no seminário, interessante a gente saber um pouco sobre o calendário agrícola da cana-de-açúcar, né?
onde tem toda a parte de rotação de cultura e o próprio plantio da cana, que se dá ali no mês de dezembro e se estende até o mês de abril, né? E a sua colheita da cana, ela vai praticamente o ano inteiro, iniciando ali no fim do plantio, no caso de abril, e indo até o final de dezembro. Porém, na hora que você já entra com a colheita, que está em amarelo, o roxo, que é a adubação da soqueira e os tratos culturais, ele já acompanha todo o processo da colheita. Vamos supor, onde as máquinas vêm colhendo, o pessoal das outras demais operações, como corte de soqueira, adubação, traços culturais e afins, vem junto com a colheita. Então, a perca de tempo ali é muito pouca, ou quase não se tem. Porque conforme você já colheu, já vem entrando nas demais operações. Isso para acelerar todo o processo dos próximos cortes dos próximos anos. E também vem a estação chuvosa, que se estende no mês de final de setembro, começo de outubro e vai até o mês de maio. E também, como tem também nas demais culturas, tem a estação de seca, né? Que vai de maio até final de setembro. Para a gente estar dando continuidade, é interessante também entender um pouco sobre a filologia da cana-de-açúcar, no qual ele tem ligamento com o calendário agrícola e os próximos passos que a gente vai estar falando. Bom, começando pelo E0 ali, que é a pré-germinação, é onde o tolete da cana que foi plantado ali, ele começa a desenvolver as suas primeiras raízes, onde em seguida já vem o E1, que é a germinação em emergência, que tem o primeiro broto acima da superfície do solo, e logo em seguida o E2, onde toda a sua parte de enraizamento já se desenvolveu bastante e primeira folha já começou a aparecer, né? No caso, a formação foliar. O E3, os brotos secundários acima do solo, ou seja, tudo a superfície da planta, a parte de foliar, já se desenvolveu e dali a tendência dela é só crescer. No E4 é onde já tem os caule para fora da superfície do solo, né? E no caso dos colmos, e as folhas mais jovens começaram a aparecer também, no qual onde as mais antigas pode, vamos supor, já começa a cair e as mais novas vem nascendo ali para dar continuidade no crescimento e no processo de fotossíntese da planta. Ali o E5, no caso da prematuração, é onde já está próximo à colheita já, faltando um passo ou outro para a planta já entrar em fase de colheita. Aí no E6 é onde a cana já está madura, no caso foi aplicado o maturador, onde travou o crescimento da planta e ela só desenvolveu a concentração de açúcar ali nos seus caules, né? E esse 1, 2 e 3 depois da colheita é onde entra a cana-soca, no caso da soqueira da cana, que é onde entram os próximos cortes e é onde tem todo o manejo na soqueira. Com média de 1.000 e 2.000 milímetros, né? Com solo ideal e bem drenado, no caso onde teve a passagem no preparo de solo para poder estar degradando as partes compactadas do solo e tornando ele mais poroso, no caso bem drenado, para ter a absorção das chuvas e estar ajudando no processo de desenvolvimento da planta.
As principais regiões produtoras, como vimos nos primeiros slides, é a região sudeste e o centro-oeste, e a região nordeste também ainda se mantém firme, onde as condições climáticas de solo ideais para o cultivo é mais em regiões tropicais. Os tipos de cana-de-açúcar. Existem diversos tipos de cana e diversos tipos de variedade no mercado. Porém, as principais que mais se destacaram no mercado canavieiro é a Ridesa, a CTC, né, que é o Centro Tecnológico Canavieiro, e o IAC, Instituto Agronômico Canavieiro. As mais comuns e que estão presentes entre elas é a 7515 da Ridesa e a 2579 da Ridesa também. E da IAC essa 955000 e da CTC a CTC4. A área que utilizamos para estar fazendo o trabalho se encontra na região de Paraguaçu Paulista, onde o proprietário é Agroterenas Cana, e a variedade da cana que estava implantada nessa região e no local onde a gente escolheu foi a da IAC, né, a 955000, onde ali o tipo de solo era argiloso e, como podemos ver no fundo, passa uma APP onde passa o Rio Capivara. Boa noite, eu me chamo Leonardo e agora eu vou começar a falar sobre os graus-dias da cultura da cana. O que se refere aos graus-dias? Os graus-dias ele é calculado de acordo com as temperaturas que aquela cultura e aquela área são impostas. A gente pode ver aqui nesse cálculo ao lado que aqui a gente usa a temperatura máxima, a temperatura mínima dividida por 2, né? Menos a temperatura basal. A temperatura basal é aquela temperatura onde é a partir daquele grau de temperatura que a planta pode se desenvolver. Então, no caso aqui, a temperatura basal seria a temperatura basal inferior, que é a temperatura mínima onde a cultura consegue se desenvolver. No caso da cana, os graus dias, a gente pode observar que a cana ela tem um bom desenvolvimento a partir dos seus 1010 graus dias. É nessa época que começa a aparecer mais presença foliar, mais gomos na cana. E também tem aqueles graus dias que a gente chama de graus dias de necessidade de resfriamento. Que é o que? Quando a temperatura ela fica tão elevada que ultrapassa a temperatura base, aquela temperatura média, onde a cana ela tem um bom desenvolvimento. Aqui a gente pode ver o preparo de solo da nossa área. Foi no dia 17 de junho de 2017, a gente pegou essa área e viu que, de acordo com o NDVI, com essa foto do NDVI, a gente pode ver que estava na época de preparo de solo. Por quê? Porque a coloração que aparece no NDVI, ela mostra que não tem nenhum tipo de vegetação nessa área. Então é aquela época onde está gradeando a terra, tomando a terra, fazendo as soqueiras onde a cana vai ser depositada. Aqui na foto ao lado também a gente pode ver, né, que a terra está bem mexida. Aqui nessa segunda foto a gente está na época do plantio. É aquela época que a cana já está começando a nascer os seus primeiros brotos, sair os seus primeiros brotos para cima do solo. Está naquela pré-germinação. A gente pode ver, notar isso de acordo com a coloração do NDVI também, que tem algumas partes em marrom
onde está aquela pré-germinação, tá mais na época do crescimento de raízes, e também algumas partes em amarelo, que são aqueles primeiros brotos, né? Que no caso aqui, como o Gabriel falou, é do estado fenológico da cana, que está no E0 e no E1. A gente pode ver aqui também, do lado, a temperatura em graus dias, que está em 115 graus dias. Aqui é o pós-plantio, que varia aí de 20 a 30 dias após o plantio. A gente pode ver, de acordo com o NDVI e de acordo com os graus dias, que a gente começa a entrar naquela fase do E2 e do E3, que é onde começa a nascer uma formação foliar da cana, começa a sair alguns brotos secundários do solo, e a gente nota isso por causa da coloração mais amarelada e também por conta dos graus dias, que está em 435. Isso mostra que a cana já está tendo um desenvolvimento. Aqui é um estado que um pouco mais avançado, que é aquele estado dos traços culturais. É um estado da cultura da cana que ela está querendo se aproximar daqueles 1010 graus dias que eu falei lá atrás, que a gente pode notar que está em 695, e também de acordo com a foto do NDVI, a gente pode ver que já tem uma coloração um pouco mais esverdeada, outras ainda em amarelo. Isso mostra que a gente está no estado fenológico E4 e E5, que é aquele estado onde a cana começa a ter mais presença de massa foliar, com folhas mais novas, e também começa a crescer mais gomos na cana, começa a ter a presença de gomos. Aqui já é a época da maturação, que é o E6, que é aquele estágio onde a cana já está madura e pronta para ser colhida. A gente pode ver tanto pelos graus dias também, quanto pelo NDVI, que a gente tem uma coloração bem esverdeada e uma temperatura de 1781 graus dias. Isso mostra um estado em que a cana já está pronta para ser colhida e teve um bom desenvolvimento. Aqui é a conclusão. O que eu e o Gabriel concluímos? Que, de acordo com as imagens de satélite que mostram o NDVI da cultura e os graus dias, para atingir uma coloração que mostra um bom desenvolvimento na cana e os 1010 graus dias, essa cana ela tem que estar, ela começa a aparecer esses aspectos a partir dos 4 meses. A gente notou também que, de acordo com a data que a gente escolheu para estar fazendo esse trabalho, ela não condiz com o calendário agrícola. Por que ela não condiz? Porque esse calendário agrícola ele está relacionado com uma plantação em que é totalmente de forma mecanizada, que é aquela época em que a,
a plantadora de cana, ela vai abrindo sucos e vai depositando, a própria plantadora já vai depositando a cana toda fracionada de acordo com, com o espaçamento certo, de acordo com o que ela é programada. Já esse plantio aqui, ele é um plantio que chama de plantio manual, que é aquele plantio onde tem todas as épocas do ano. Como que ele é feito? Ele tem a presença de um maquinário que vai abrindo os sucos, porém a cana ela não é depositada por uma plantadora. Ela são pessoas que vão pegando a cana inteira. Já nesse plantio a cana ela não é fracionada, ela é posta inteira dentro dos solos e ela vai sendo germinada entre os gomos. Essa é a forma de plantio que foi feita nessa área que a gente usou. Obrigado, e esse é o nosso trabalho.